Boa noite, Grupo Esperança. Tudo bem com vocês? Tô com muita saudade dos nossos encontros, tô com muita saudade de cada um de vocês. Tô com saudade dos abraços que a gente trocava antes do início das atividades. E é por isso que eu optei por iniciar esse vídeo mais de pertinho assim, para que vocês possam sentir encurtando essa distância física que nos separa e para que vocês possam sentir então um abraço virtual que eu tô mandando aí para cada um de vocês. Tô muito feliz pela oportunidade, por poder estar aqui conversando com vocês, encurtando essa distância, né? Graças a Deus nós temos esses mecanismos virtuais que nos ajudam bastante nesse período em que o mundo todo pede um distanciamento social. É muito difícil fazer uma palestra hoje em dia sem abordar o tema da pandemia. Todos nós estamos imersos nessa temática, é muito atual. A rotina de cada um de nós foi modificada por conta da pandemia, né? A pandemia veio para nos mostrar que aquele nosso irmão lá da China, que a gente achava que era super longe, ele é próximo. A pandemia veio para nos mostrar que a caridade é fundamental, porque fora da caridade não há salvação. A pandemia veio para nos mostrar que antes a gente tinha que se deslocar até o trabalho todos os dias, fazer aquela carga horária X. Às vezes dá para fazer esse trabalho em casa, com isso reduzindo a emissão de poluentes. A pandemia veio para nos mostrar, por exemplo, que o governo pode sim, se quiser, dar um auxílio para as pessoas que são menos favorecidas e que não têm tantas condições para que as pessoas não passem fome. Então a pandemia veio para escancarar muita coisa. E a gente abordou, né, já esse tema com outros colegas que fizeram outras palestras antes de mim, que a pandemia veio para mudar tudo. Né? Não dá mais tempo de ficar no seu assento apenas olhando. A pandemia veio colocar todos nós para jogo. Então, acredito que todo mundo deve estar nesse momento muito reflexivo. Alguns com medo, alguns analisando muitas coisas. E é exatamente esse o intuito da pandemia, né? O intuito desse momento. Nessa quarentena, eu assisti um vídeo do Rossandro Klinger e ele falava sobre sentir Deus no deserto. E engraçado que esse vídeo foi feito antes da pandemia, mas ele é perfeito para esse período que a gente está passando. Porque esse período que a gente está vivendo, ele é um período de deserto, né? Se a gente for pegar a terminologia, né, deserto, na visão judaico-cristã, dava para a gente fazer uma análise de um seminário, né, uma tarde toda apenas sobre o deserto, porque ele aparece várias vezes na Bíblia, porém sempre com essa questão de autoanálise profunda, de uma reflexão severa, de ponderar o que está dando certo e o que não está dando certo, de ajustar os ponteiros. Então o deserto ele sempre vem com o intuito de nos fazer melhor, de nos fazer mais fortes. E nessa palestra, o Rossandro fala um pouco sobre o quanto que o ser humano ele vive buscando estabilidade. Quem que não quer passar num concurso público, ganhar um bom dinheiro, ter uma estabilidade, não precisar se preocupar se vai ser demitido amanhã ou depois, se a empresa está passando por uma crise econômica ou se não está. Simplesmente ter a sua estabilidade. Quem que não gosta, né, de ter um amigo influente, político, alguém que possa te ajudar no momento de dificuldade, né? Hoje em dia isso tem até nome, network. Tudo é network, tudo tem que fazer o network. Então, a gente busca muito isso. Então, perceba que há uma inversão de valores. A gente tem colocado muita fé e muita confiança em coisas materiais e nos homens. E em Deus, temos colocado apenas a nossa crença. E aí é por isso que quando vem pandemias, como a pandemia do Covid-19, a gente fica perdido. Porque a gente se esquece, pelo menos um pouquinho, que Deus está no comando. Inclusive em Tessalonicenses, né? Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18.
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gente esquece um pouco disso. Se a gente passa a analisar a vida através de uma visão cristã, a gente percebe que não existe desgraça. Existem dois tipos de graça: a graça percebida e a graça não percebida. A graça percebida é aquela que você olha e fala: obrigado, Deus. Se não fosse aquela dificuldade, se não fosse aquele momento que eu mudei, que eu melhorei, se não fosse aquele meu calvário, eu não estaria melhor hoje. Eu não conseguiria passar por isso que eu estou passando hoje. Eu tenho certeza que se a gente olhar para nossa própria vida, tem uns momentos que a gente fala: olha, se fulano tivesse falado isso para mim 2 anos atrás, eu tinha acabado com ele. Ou eu tinha agido de uma maneira totalmente diferente. A gente está em constante evolução, graças a Deus. Nós estamos em uma constante evolução. Então nós temos a graça que ela é percebida, mas também nós temos a graça que ela não é percebida. A graça não percebida, ela vem naqueles momentos de dor. E tem muita gente que não entende, né? Que não conhece o espiritismo e fala: nossa, mas espírita acha que tudo tem que sofrer, tudo tem que ter dor, e abraçar essa dor. E não é isso, e não tem nada a ver com isso. Deus nos apresenta 2 oportunidades de aprendizado, que é no amor e é na dor. E às vezes a gente acaba por optar pela dor, porque no amor não fomos capazes de aprender. Inclusive, a psicologia pegou um termo emprestado da física, né? Na física, a resiliência significa a capacidade do material dele ser manipulado e voltar no estado que ele estava anteriormente. E aí a psicologia vem dizer pra gente que a resiliência não é apenas ser que nem um elástico que você estica, mas volta onde você tá. Mas sim a capacidade de, depois de um momento de dor, de um momento de uma provação extrema, se tornar ainda melhor, um ser humano ainda melhor. A gente evolui muito da dor. Essa é uma escola poderosíssima. Por quê? Porque a gente escolhe. Porque nosso Pai também nos ensina muito através do amor, muito. Mas às vezes a gente não consegue aprender e aí a gente precisa de uma lição mais severa. E aí vem aqueles desertos da nossa vida. Eu acho que se a gente olhar para a nossa vida, todo mundo já passou por um momento muito difícil, por um momento em que achou que realmente não fosse conseguir. E nesse momento eu acredito que uma sensação de todo mundo é uma sensação de solidão. Você pode ter ali um pai, uma mãe, um marido, uma família, uns amigos que rezam por você, uma comunidade que está ali te apoiando, mas quando você está sentindo uma dor, que ela é muito profunda, é uma experiência muito solo, mas ela não tem que ser. Ela não tem que ser. Eu tenho certeza que se eu perguntasse, né, se a gente estivesse numa reunião e todo mundo estivesse me vendo e podendo interagir, se eu perguntasse quem aqui acha que Deus está conosco nos nossos momentos de dor, eu tenho certeza que todo mundo iria levantar a mão. Tenho certeza. Mas quantos de nós realmente sente Deus nos momentos de dor? Talvez até por uma dificuldade cognitiva, né? A gente pensa: nossa, Deus, ele é o cara. Ele criou tudo isso daqui, ele criou esse mundo, ele criou outros, ele criou tudo que eu vejo, tudo que eu toco, todas as pessoas. Por que que Deus vai estar se importando com um probleminha pequenininho meu aqui? Por que que Deus, de todo mundo, ele vai estar olhando para mim? E Deus vai estar olhando para mim porque ele me criou. Porque para ele eu sou uma pessoa extremamente importante. Eu sou um filho, eu sou uma filha muito amada de Deus. Eu acredito que, né, um amor mais próximo que a gente consegue imaginar é um amor de mãe, um amor de pai para com o filho.
que é o amor de Deus, né? Que é infinitamente maior e mais profundo. Só que para nossa cabecinha, que ainda tá nesse nível, conseguir entender o nível do amor de Deus, é um nível parecido com esse amor filial, né? Esse amor de pai e mãe para com seus filhos. Então, com certeza, Deus está sim com você nos momentos de dificuldade, no seu deserto, né? E quem é você no deserto, né? Quem sou eu? Quem é a Larissa no deserto? Porque o deserto, ele nos apresenta uma necessidade de nos despir completamente das nossas aparências, nos despir dos nossos status, nos despir de tudo que a gente tem. No deserto, a gente vai puro e limpo. É só o que a gente tem. Eu sou advogada. Larissa, advogada no deserto. Eu sei fazer petição? Por que eu vou fazer uma petição no deserto? Eu sei fazer uma consulta de jurisprudência? Também não me ajuda no deserto. Outra coisa que eu sei muito fazer, eu gosto muito de cozinhar. Mas o que adianta eu fazer um risoto sensacional no deserto, sendo que bem provavelmente vou estar até sem água? Então o deserto, ele é esse momento que as coisas que você tem, as suas capacidades, elas não são relevantes, elas não são importantes. Não importa a casa, o carro que eu tenho, a roupa que eu visto, não é isso que importa no deserto. Porque no deserto é uma experiência só sua com Deus. E uma das maiores riquezas de passar por um momento de grande provação, de passar por um momento de deserto muito grande, é poder sentir, é conseguir sentir Deus na sua dor. A minha avó me contava uma história, ela é ótima, ela tem umas histórias sensacionais. E ela me contava uma história de um cara que caminhava na praia. Caminhava ele e Deus. E aí ele via os passinhos, ele não via Deus, né? Via só os passinhos de Deus na areia. Então tava sempre 4 passinhos, né? 2 pés deles, 2 pés de Deus. E aí, nos momentos de maior dificuldade, ele só via 2. E ele, muito bravo com Deus, falava: mas Deus, quando eu tô com muita dificuldade, o Senhor me abandona. Fico só eu andando aqui nessa areia, na areia desse deserto. E Deus responde: não, meu filho, é porque nos momentos de dificuldade, eu tô te carregando no colo. Então esses passos que você tá vendo aí são os meus. Você está no meu colo. Então, assim, a gente precisa muito lembrar disso. A gente precisa desenvolver uma relação íntima com Deus. Porque Deus, ele não é aquele pai severo, aquele ser que está muito longe de mim. Não. Deus, ele é todo amor e todo bondade. Deus se preocupa e se importa muito comigo. Eu assisti um filme esse final de semana que chama Mais Que Vencedores, e indico muito. Em que uma pessoa pergunta para outra: quem é você? E aí o moço responde: eu sou treinador de basquete. Ele fala: não, mas quem é você? Eu também sou professor de história. Tá, mas quem é você? Eu sou casada com fulana e eu tenho 2 filhos. Ele fala: mas quem é você? E ele fala: eu sou um homem americano cristão. E aí o outro pergunta: engraçado que cristão foi a última coisa que apareceu na sua lista. O homem, completamente melindrado, diz: nossa, mas eu poderia ter falado por primeiro, isso quer dizer que eu sou um péssimo cristão, então, pra você? E ele fala que não. Você poderia ter falado primeiro, mas não foi isso que você falou. E daí, aquele treinador fica com aquilo na cabeça: quem sou eu? E nesse mesmo filme, a diretora dessa escola fala para uma aluna ler os 2 primeiros capítulos do livro de Efésios, que fica no Novo Testamento, e colocar, para ela marcar tudo que ela é, tudo que Deus fala que ela é. E tem um momento no filme que ela fala tudo que Deus fala que ela é uma filha amada do Senhor, que ela não é um erro, que ela é querida. Então, é um trecho sensacional. Eu até tentei buscar para colocar no pedacinho da palestra, mas só tem em inglês.
Então procurem para vocês assistirem esse filme. Porque no deserto, o que você leva é o que você é. E o que eu sou não é a advogada, não é a que sabe cozinhar, não é a filha da Márcia. Não. Eu sou a filha de Deus, filha amada e querida de Deus, que está tentando evoluir, que está tentando ser uma pessoa melhor. Então no deserto, sou só eu e ele. Só eu e Deus. E uma das grandes dificuldades, né, que a gente tem nesses períodos de dor, nesses períodos que a gente tem que parar para analisar e ponderar e pensar, repensar toda a nossa rotina, toda a nossa vida, a gente tem muita dificuldade de sentir Deus. Mas uma coisa que a gente tem que ter certeza é que Deus sabe de todas as coisas, por tudo dai graças. Por tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Às vezes a gente está num momento de muita dor e a gente pensa, nossa, mas Deus não tá vendo que eu tô sofrendo com isso? E Ele tá, lógico que Ele tá. O problema não é que Deus não tá vendo o meu sofrimento. O problema é que eu não enxergo até onde Deus enxerga. Eu não sei exatamente quais são os planos dele. E é por isso que a gente precisa ter muita fé em Deus. Muita fé. Não crença, ter fé. E a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, nem salta, nem abraça, mas fica no escuro. Essa é uma frase de Khalil Gibran. E eu achei sensacional, porque nós, como espíritas, a gente ainda tem um plus. A gente tem um holofote virado para esse salto. Esse salto ele não é no escuro. Mas a gente precisa saltar. Saltar para os braços de Deus. Então, esse momento de deserto, esse momento de dificuldade, esse momento que a gente está passando de introspecção, de análise, que ele seja um momento para que nós possamos florescer aonde Deus nos plantou. Para que a gente possa passar desse deserto realmente sentindo Deus, sentindo Ele, sentindo tudo que Ele quer passar para nós, sentindo o apoio e o amor incondicional dele em todos os momentos. E um outro detalhe, uma outra vertente é que naqueles dias que não somos nós que estamos mal, não somos nós que estamos nos desertos, às vezes é uma pessoa que a gente ama, que nós possamos ser a prova viva de que Deus não abandona ninguém. Então, que nós possamos ser para o outro aquele que oferece socorro, aquele que oferece ajuda, aquele que acolhe, aquele que ouve, ou aquele que só tá lá, só tá ali do lado, oferecendo um apoio, para que a gente possa florescer onde Deus nos plantou. Quem me conhece, né, eu vou abrir isso, que a gente tá num grupo muito, muito familiar. Um dos momentos mais difíceis da minha vida, na verdade, ou mais difícil, foi quando meu avô faleceu, que eu era muito, muito próxima dele. E eu lembro até hoje de um abraço que eu recebi. Eu não conhecia aquela pessoa, era uma pessoa que conhecia a minha mãe, mas aquele abraço me tocou muito. E ele não fez nada demais, ele me abraçou. Ele me abraçou no momento que eu estava sentindo dor. Então, que quando a gente estiver no deserto, a gente possa aproveitar esse momento sabendo que Deus está no comando, sabendo que Deus sabe de todas as coisas e que Ele está do nosso lado e Ele está muitas vezes carregando a gente no colo e que os passos que a gente vê na areia não são nossos, são passos de Deus, porque Ele nos carrega muitas e muitas e muitas vezes. Que a gente possa no deserto desenvolver uma relação íntima, uma relação próxima, uma relação de intimidade com Deus. E que quando a gente não estiver no deserto, que a gente possa ser aquela pessoa que ajuda quem está. Seja com oração, seja ouvindo, seja auxiliando, seja abraçando uma pessoa no momento de dor. Que nós possamos ser a prova viva para aquela pessoa de que Deus se importa com ela, de que Deus cuida dela e que muitas vezes nos utiliza de instrumento para cuidar dos nossos outros irmãos. Então, que esse período seja um período de muita reflexão para todos nós. Como a Gê já falou, o mundo não será mais o mesmo. E que bom que não vai ser mais o mesmo.
e que nós possamos fazer parte dessa mudança, que nós possamos fazer parte desse novo mundo, desse mundo de regeneração, que nós possamos ser instrumento do amor de Deus na vida das outras pessoas. E para isso, a gente precisa ter uma relação muito próxima de amor com Ele. Então, que a gente possa aproveitar esse período de isolamento social, esse período que a maioria está mais em casa, para poder estar mais perto de Deus, mais conectado com Ele. Porque Deus está no nosso coração. Então, Ele está sempre muito, muito, muito perto. Muito perto. A gente não tem grandes dificuldades de conexão com Deus. A gente não depende de uma internet boa. A gente só depende da nossa boa vontade para fazer uma conexão com o alto. Então, que nós possamos estabelecer e desenvolver uma relação íntima, profunda com Deus, que nos ama tanto, tanto, tanto. E que quando a gente estiver passando por dificuldades, a gente sempre se lembre de que Deus sabe de todas as coisas. Não existe desgraça. Por tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. E para que quando os nossos queridos amigos, família estiver passando por dificuldades, que nós possamos florescer aonde Deus nos plantou. Que nós possamos ser a prova viva de que Deus nos ama e ama aquele que está sofrendo e que tudo passa e tudo vai ficar bem. Um beijo para todos vocês. Eu espero que em breve a gente possa conversar pessoalmente, se abraçar, se beijar e que as palestras possam ser presenciais, que eu sinto muita falta da interatividade de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e que Jesus abençoe o lar de cada um de vocês.